Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa O que diz a Ciência, uma produção da TV USP Piracicaba, ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, aqui no campus da USP em Piracicaba. Um estudo sociológico premiado como melhor tese de ciências humanas da USP em 2024 investigou como lideranças católicas e evangélicas no Brasil incorporaram a pauta ambiental em seus discursos entre os anos 1970 e 2024. E eu tenho o prazer de receber hoje o responsável por esse estudo, o doutor Renan William dos Santos, da Faculdade da FEFELET de São Paulo. Renan, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa O que diz a Ciência. Obrigado, Fabiano. Obrigado a vocês pelo convite. Vai ser um prazer participar aqui do programa. Renan, para a gente começar, fala para mim um pouquinho como é que nasceu a ideia de pesquisar esse tema. O que te motivou, o que te levou a definir esse tema para a tua pesquisa? Bom, é uma pesquisa de doutorado, né? Então ela se insere aí numa trajetória bastante longa aí, que está ligada não só ao mestrado, como às iniciações científicas, lá na época da graduação ainda. Então, quando eu comecei a entrar nesse tema, sob uma perspectiva sociológica, eu ainda estava pesquisando, eu comecei em 2012, a época, se vocês se lembrarem, a gente estava falando bastante sobre a coisa do fim do mundo dos maias, das profecias maias, aquele tipo de coisa, aquele discurso apocalíptico, né? Que estava em voga, bastante gente brincando, outros levando um pouco mais a sério. Então, minha primeira iniciação científica foi para estudar esses discursos que estavam rodeando a expectativa do fim do calendário maia lá. E nessa época, assim, foi que eu comecei a perceber uma certa contraposição entre vertentes de expectativas apocalípticas mais secularizadas, vamos dizer assim, e em contraposição com outras mais místicas, religiosas. Então, uma certa disputa aí em torno de quem poderia falar sobre o fim do mundo, né? E aí, na época, era uma análise documental de revistas de divulgação científica, super interessante, Galileu, esse tipo de coisa. A gente via bastante contraposição entre uma espécie de mitologia e algo do tipo, olha, se você realmente está preocupado com o fim do mundo, você deveria olhar mais para a reciclagem do seu lixo. E foi aí que a gente pegou, na época, eu tinha começado a minha iniciação científica com o professor Antônio Flávio Pierucci, ele faleceu, depois eu passei para a orientação do professor Reginaldo Prandi, e foi aí que a gente começou a pegar, nessa primeira iniciação científica, essa coisa desse discurso apocalíptico nas mensagens sobre o meio ambiente. Então foi aí, bom, então tem alguma coisa aí que a gente pode pensar, né, em relação à religião, meio ambiente, o que tem para explorar aí nesse campo. E aí essa ideia se desenvolveu um pouquinho, a gente desenvolveu ela numa segunda iniciação científica. No mestrado eu fui olhar todos os discursos elaborados lá pela Igreja Católica no Vaticano, foi o primeiro levantamento do tipo, então, infelizmente a biblioteca do Vaticano já está digitalizada, então eu não pude viajar para lá para estudar, eu tive que fazer de casa, né? E aí eu fiz lá uma reconstrução documental, buscando ali quando que começa a aparecer o termo ecologia, o termo sustentabilidade, esse tipo de coisa, para ver o que estava em jogo na época, ver por que a igreja começou a se interessar sobre isso. Foi muito interessante essa reconstrução, porque ali a gente mostra coisas até então inéditas, como, por exemplo, a ligação entre a preocupação ecológica da igreja e uma preocupação com o neomalthusianismo, né? Então a igreja estava ali preocupada com o controle artificial da natalidade, então os ambientalistas estavam dando um pouco respaldo desse discurso, a igreja falou, opa, a gente precisa dar algum tipo de caminho alternativo para isso aqui que não passe por esse controle artificial da natalidade. Então é bem interessante esse nexo que eu consegui mapear ali. E aí isso se desenvolveu no doutorado, então, para a gente, bom, mapeamos aqui no Vaticano, vamos ver como que isso chega no Brasil, né? E tendo como contraponto os evangélicos. E então eu puxo para ver as repercussões, tanto positivas quanto negativas, tá? É importante pontuar, da pauta ambiental. Então, não só como eles apoiam, mas como muitas vezes eles resistem também a essa pauta entre os evangélicos e entre os católicos. Uhum. Agora, perfeito. É importante nós salientarmos, né? Eu não fiz isso na apresentação, mas acho que ficou mais ou menos subentendido. A sua formação em graduação é em Sociologia. Minha graduação é em Ciências Sociais. Ciências Sociais. A gente tem o curso de Ciências Sociais, ele é tripartite. A gente tem a USP, e é uma das poucas faculdades que ainda tem essa formação, que é composta por Ciência Política, Antropologia e Sociologia.
Então a gente tem as 3 áreas ali durante a graduação, e aí na especialização, mestrado, doutorado, a gente escolhe uma dessas áreas e segue em frente. Então a minha especialização é sociologia, a graduação é ciências sociais. Tudo, quer dizer, a graduação, mestrado e doutorado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELET, no caso. Toda a sua trajetória dentro da USP. Sim, tudo dentro da USP. Agora no pós-doutorado eu saí e estou indo para o Rio de Janeiro. Comecei agora um pós-doutorado na UERJ, num instituto mais relacionado com mudanças climáticas, para sair um pouquinho de casa, dar uma volta no mundo aí, né? Agora, se você pudesse pontuar, Renan, quais seriam os grandes contrapontos? Claro que um estudo tão denso, tão vasto e tão rico, ele dificilmente consegue ser assim resumido de uma forma tão simplista como eu estou te pedindo agora. Mas se você pudesse, né, ou se fosse possível, resumir em alguns pontos, quais seriam os grandes contrapontos hoje entre o discurso dessas duas correntes no que diz respeito à questão ambiental? Bom, a gente tem de fato uma série de ajustes que são necessários, né? Eu sempre gosto, quando a gente pensa em religião, a gente está pensando aí num conjunto de técnicas, de atores, de instituições que estão preocupados com a salvação, né? Eles são originalmente atores aí voltados à salvação das pessoas, mas essa salvação até então, antes da difusão da questão ambiental, era uma salvação geralmente alcançada no outro mundo, ou projetada para um outro plano existencial, às vezes até aqui mesmo no plano terreno, mas sobre outra forma. Isso varia, né, conforme a denominação. Mas essa elaboração dessas técnicas aí, ela é feita em relação a um mercado de bens da salvação, né? Então é um pouco uma mudança no mercado. Então a gente precisa ver o que o comprador, vamos dizer assim, está mais disposto a ir atrás, a ver como um diferencial, para a gente ver um pouco ali o que os fornecedores estão dispostos a oferecer, né? A trazer de inovação. Então, essa dinâmica é o que interessa do ponto de vista da sociologia da religião, que não é ciência da religião, não é teologia, né? Então, a gente tem uma percepção da dinâmica religiosa diferente daquela que interessa ao teólogo, por exemplo, que vai discutir qual que é a interpretação verdadeira de um sentido de um versículo bíblico, por exemplo. Não, a gente da sociologia, a gente se propõe a ver essa dinâmica a partir de um grupo especial, de um grupo social específico, de um campo de disputas ali específico, quais são as estratégias, que identidades estão sendo formadas, quais os efeitos X, Y, Z, isso tem em outras esferas da vida social, né? Então, o que acontece aí quando as religiões, os religiosos, eles passam a ter em vista não só a salvação em outro mundo, ou a salvação neste mundo, mas sim a salvação deste mundo, né? É um jogo de palavras que eu sempre gosto de fazer, porque ele ilustra bem a novidade que traz para o campo religioso a pauta ambiental. E essa novidade, ela traz repercussões, né? Isso vai influir não só como as organizações religiosas vão passar a se apresentar internamente, mas também na esfera pública, nas esferas políticas, como o tema religião vai ser discutido nas próprias famílias. Então, se você pensa de um ponto de vista mais amplo, a própria ideia de uma salvação centrada no ser humano precisa ser um pouco repensada, porque, bom, como que eu concilio a ideia de um mundo criado para o homem, e aí na narrativa bíblica o homem mesmo, como sinônimo de ser humano não à toa, né, a ideia de hierarquia da criação, o homem ocupa o topo, há um tipo de visão mais antropocêntrica, inclusive com certos traços de patriarcalismo nas narrativas bíblicas, que de partida já traz uma série de tensões com o discurso ambiental. Então ali na tese eu vou tentando mostrar o tempo todo como eles estão tentando, eu gosto da expressão reciclar, né, os ensinamentos, eles não gostam muito, o pessoal, as pessoas que eu entrevistei na tese, porque a gente tem esse senso muito forte nas religiões de que eles trabalham com verdades imutáveis, né? Porque aquilo que foi revelado é revelado já em sua inteireza e verdadeiro desde o início. Então eles têm muitas resistências a essa ideia de reciclagem, de inovação. O melhor jeito de você interromper a difusão de qualquer movimento ou pauta dentro de um círculo religioso é tratar aquilo como um modismo. Seja evangélicos, católicos, eles sempre pensam que eles têm que estar lidando com coisas que são certas, e são certas porque foram postas como certas desde o início, né? Então são sutilezas
o tempo todo que a gente está em busca ali para mostrar como essas adaptações estão sendo feitas, remetendo sempre ao passado. Né? Então eles vão lá, por exemplo, ressignificar passagens bíblicas, eles vão falar, olha, por exemplo, a narrativa de Gênesis e da Arca de Noé é uma narrativa ecológica, porque Deus estava preocupado ali com a preservação de todas as espécies, a despeito do que estava sendo feito pelo ser humano. O ser humano estava estragando o planeta de certa forma, mas Deus foi lá e preservou todas as espécies. Então, há uma série de narrativas desse tipo com várias passagens das mais criativas, assim, às vezes. Tem um trecho da tese onde eu foco especificamente essas releituras bíblicas, assim, mostrando como, assim, qualquer traço que remeta à natureza na Bíblia, eles conseguem ressignificar para falar, olha, então tá ali desde o começo posto que faz parte da identidade cristã o cuidado com o meio ambiente, né? E assim, eu passei por inúmeras denominações, por inúmeras lideranças, inúmeros tipos de narrativas, é muito difícil sintetizar isso de uma forma que faça jus a essa diversidade, mas a gente trabalha com tipos ideais, né? Conceitos ali que classificam isso de alguma maneira para tornar mais ou menos inteligível esse caos do mundo real, né? Então são basicamente 3 tipos de leituras aí no universo cristão, 3 leituras ecológicas. A gente chama elas em diálogo com a literatura internacional também, que já tem produzido sobre isso. No Brasil não tinha nenhuma pesquisa, mas fora do Brasil é bem forte o campo da religião e ecologia, é uma área de estudos já consolidada, e a gente chama de 3 narrativas básicas ali, 3 tipos ideais básicos, que chama a ética da zeladoria da criação. Então, assim, uma boa parte dos cristãos, eles entendem a pauta ambiental como um desdobramento do mandato divino para que o homem, e o ser humano em geral, cuidasse da criação. Então, quando Deus cria o mundo e coloca o homem e a mulher no jardim do Éden, ele não colocou lá só para usufruir da criação, mas para cuidar. É a ideia de que você é um zelador, você aproveita daquilo que não é seu, logo você tem responsabilidade em devolver aquilo do jeito que você recebeu. É mais ou menos essa a ideia, por isso que se chama ética da zeladoria, né? Ou às vezes de mordomia, depende da tradução, é stewardship em inglês, né? Boa parte disso é importado também, né? Mas enfim, então é essa ideia de que o homem tem sim um lugar de proeminência em relação às demais criaturas, mas esse lugar de proeminência não seria só um privilégio, mas sim uma responsabilidade, né? Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A ideia de que a gente não precisa abrir mão do antropocentrismo. Inclusive, seria um erro combater a ideia de que o homem está acima dos demais seres na hierarquia da criação, porque isso seria abdicar de uma responsabilidade que o homem não pode abdicar. Essa é a primeira linha, né? A segunda linha conecta por outra via, que é a do cuidado com o próximo. A gente chama de ecojustiça. É a ideia de que cuidar do planeta é um desdobramento do cuidado do pobre, do oprimido, do marginalizado, daquele que está numa situação de necessidade. Por quê? Essas pessoas, que é o que a gente chama na literatura acadêmica de racismo ambiental, essas pessoas mais vulneráveis, mais marginalizadas socialmente, são as que vão sentir o maior impacto dos desequilíbrios ecológicos, né? São nas favelas, por exemplo, que as pessoas aguentam um calor fulminante, como a gente está tendo nesse ano, sem a menor estrutura para se proteger daquilo. Então, essa é a mesma coisa para a água, a mesma coisa para o ar, para qualquer tipo de desequilíbrio ecológico, são as pessoas mais marginalizadas que vão enfrentar os danos primeiro. Então, a ideia é que, se eu não estou exercendo o meu cuidado do meio ambiente, eu não estou exercendo, a rigor, o cuidado com o próximo, o amor ao próximo, né? Então, essa é a segunda via. Perceba que em nenhuma das duas eu estou adentrando muito a um tipo de perspectiva ecológica de que o ser humano é só mais um animal e que nós não teríamos o direito. Percebe? Assim, nenhum dos dois abre mão do espaço privilegiado para a humanidade. São vias diferentes. E aí a gente tem a terceira, que aí é um pouco mais mística, num sentido não pejorativo, mas mais aberta a essa ideia de encantamento da natureza, né? Eles não chegam a falar em encantamento, em muitos casos, porque há uma tensão muito grande entre a cosmologia cristã e a ideia de paganismo, panteísmo, essa ideia de que há algo de sagrado no mundo. Então eles vão achar aí uma série de mediações do tipo panenteísmo, a ideia de que Deus está em tudo, mas tudo não é Deus, então Deus ainda é maior que tudo. Mas ainda assim há uma abertura maior, vamos dizer assim, uma horizontalidade maior em relação à sacralidade dos seres naturais. Então eles batem bastante na tecla, por exemplo, de que o passarinho que está cantando no ninho, ele tem um desígnio divino próprio.
Não no sentido de que ele é sagrado e precisa ser cultuado, mas no sentido de que ele tem um propósito direto com Deus que não passa pelos seres humanos. Logo, se eu degrado o meio ambiente e aquele passarinho acaba não nascendo naquele ninho, eu estou privando essa conexão direta que esse passarinho teria com Deus. Então, de alguma forma, eu estou atrapalhando o plano divino. Então, é uma via um pouco mais horizontal, percebe? Que aí tira um pouco dessa proeminência do ser humano, mas ainda não abre mão da ideia de que não há nada de cultuável na natureza. A natureza é sagrada até certo ponto, vamos dizer assim. Perfeito. Eu estou conversando hoje no programa O que diz a Ciência com o pesquisador Renan William dos Santos, que é autor de um estudo que analisa essa relação entre a religião, com um recorte muito forte com o cristianismo, né, o catolicismo e o movimento evangélico brasileiro, e os temas ligados à ecologia. Estudo esse que é a base do doutorado do Renan, junto à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELET da USP. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Não saia daí. O programa O que diz a Ciência está de volta e hoje eu converso com o pesquisador Renan William dos Santos, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELET da USP, autor de um estudo sociológico que foi premiado como a melhor tese de Ciências Humanas da USP em 2024 e que investigou como lideranças católicas e evangélicas no Brasil incorporaram a pauta ambiental aos seus discursos no período entre 1970 e 2024. Renan, deixa eu começar esse segundo bloco te fazendo uma pergunta, uma curiosidade, na verdade. Durante todo esse período de pesquisa, você, como falou no começo do programa, né, no nosso primeiro bloco, que é uma pesquisa que, na verdade, não é simplesmente a sua tese de doutorado, mas o desenrolar de algo que você já vem estudando no seu mestrado, na iniciação científica. Em algum momento, você chegou a dar uma olhada, mesmo que por curiosidade, sobre como as demais religiões, as grandes religiões, como o islamismo, o budismo, né, e outras correntes religiosas, se debruçam sobre esse tema? Sim, a gente necessariamente acaba tendo contato, né? Até pela troca acadêmica com outras pessoas que estão pesquisando esse tipo de coisa. Eu sou um dos membros diretores do Comitê de Religião e Ecologia da American Academy of Religion, lá nos Estados Unidos. Então, a gente, por exemplo, todo ano, a gente organiza uma sessão, né, desse congresso anual, que ocorre lá nos Estados Unidos. Então, a gente organiza essa sessão na qual a gente recebe trabalhos ali das mais variadas tradições religiosas, né? E aqui no Brasil um pouco menos, como eu estava te dizendo no bloco passado, né, a gente não tem esse campo ainda muito desenvolvido de estudos aqui no Brasil. Meu estudo, inclusive, por isso ele foi muito, teve de ser muito flexível, porque não tinha nem como a gente definir muito bem a metodologia de uma forma muito rígida no começo, porque a gente não sabia o que ia encontrar nesse campo, né? Por isso que eu faço ali visita de campo, faço observação participante, faço entrevista, faço análise documental. A gente não tinha ideia até onde chegaria, por exemplo, o fio da meada dos documentos, né? Eu acabei chegando lá na década de 70, mas de partida isso não estava posto. Então tem pouquíssimos pesquisadores prestando atenção nisso no Brasil. E assim, como a gente ainda é um país majoritariamente cristão, a gente está tendo uma mudança na demografia religiosa, católicos caindo bastante, a crise da Igreja Católica é algo que já se arrasta há algumas décadas, evangélicos subindo muito, mas é uma mudança meio que dentro da matriz cristã, né? As religiões fora da matriz cristã, como as religiões afro, por exemplo, nunca despontaram, o espiritismo mesmo parece que alcançou um teto. Então, essas outras religiões acabam, dentro de um assunto diminuto, recebendo ainda menos atenção, percebe? Então, assim, é muito pouco o contato que a gente acaba tendo com pesquisas desse tipo aqui no Brasil. Isso posto, o que eu, por exemplo, já encontrei em congressos, conversando com pessoas que às vezes nem se debruçam sobre essa temática, mas comentam, por exemplo, algo que é muito interessante, é uma variação do racismo religioso que se vale
da matriz discursiva ecológica. Então, a gente vai ver, por exemplo, ataques a adeptos das religiões afro-brasileiras com base na ideia de que eles estão poluindo o meio ambiente de alguma forma, com a prática religiosa deles, percebe? Então, se é por causa de um despacho na cachoeira, ou algum tipo de despacho no mar, por exemplo, no rio, esse tipo é porque, como é uma prática religiosa muito conectada a oferendas em lugares de paisagem natural, algo do tipo, acaba tendo essa via de confronto. Mas isso, de forma alguma, apesar de eu estar ressaltando, é exclusivo em relação às religiões afro. Mesmo entre os católicos e evangélicos, você vai ver o tempo todo disputas que são traduzidas e retraduzidas a partir do discurso ecológico. Se você pegar o Sínodo da Amazônia, organizado pela Igreja Católica há alguns anos, no Sínodo da Amazônia, o tempo todo os sacerdotes ali presentes estão discutindo o quão estratégico poderia ser esse investimento no discurso ecológico como uma contraposição à suposta falta de cuidado entre os evangélicos, principalmente os da neopentecostais, né, que estão ali atrelados à teologia da prosperidade, a ideia de que um sinal das bênçãos divinas é a sua bonança material, então quanto isso é antiecológico, e isso deixaria um flanco, vamos dizer assim, de críticas mais abertas. E você vai ver a contraposição ao mesmo tempo, você vai ver os evangélicos fazendo o oposto e falando que a igreja está sendo interesseira ao se apropriar da pauta ambiental, esse tipo de coisa. Então essas disputas, elas são retraduzidas, né, a partir da questão ambiental em várias direções, assim. Perfeito, você tocou num assunto que eu já ia efetivamente te perguntar, porque diferentemente do catolicismo, quando a gente fala desse mundo evangélico, ele é extremamente fragmentado, não só no Brasil, a gente vê muito nos Estados Unidos também, mas assim, o perfil evangélico brasileiro, apesar do número crescente, né, do crescimento expressivo no que diz respeito ao percentual da população, é muito fragmentado. E me vinha à mente durante a sua fala justamente essa questão, né, porque eu li na matéria sobre a sua tese, sobre quais são os grandes desafios para o engajamento ambiental no cerne, ou no âmbito das igrejas cristãs. Mas se nós analisarmos, por exemplo, a questão da teologia da prosperidade, que você pontuou muito bem, ela vai, na verdade, no sentido contrário. Quer dizer, ela vai basear a ideia de bênção em cima ela vai atrelar a bênção à capacidade de consumo, o que seria algo totalmente contrário a qualquer proposta de um olhar mais cuidadoso, usando a expressão que você usou, né, de uma mordomia mais responsável sobre a criação, sobre a natureza de forma geral. Então, eu imagino que fazer esse estudo e mapear deve ter sido assim, especialmente desafiador quando você trabalhou com um público tão diverso e tão diferente como é tão segmentado como é esse universo evangélico no Brasil hoje. Bom, de fato foi um desafio analisar esse universo fragmentário evangélico, justamente pelo fato de ser muito difícil achar pontos de articulação ali que valham, né, que sejam generalizáveis para esse público de forma geral. Então, o que eu fiz um pouco também, até como estratégia de análise, né, para a gente conseguir chegar a conclusões interessantes sobre esse segmento, foi pensar o quanto essa própria fragmentariedade desse campo não tem a ver com a dificuldade, em algumas vezes, que eles demonstram em ter iniciativas ecoteológicas ou iniciativas relacionadas à pauta ambiental de caráter mais duradouro, sistemático, de impacto social relevante. Então, é interessante a gente notar isso, conversando com essas lideranças, vendo o que acontece nesse universo evangélico, a gente nota que, de fato, o próprio caráter fragmentário das denominações leva a uma dependência muito grande da liderança local. Então, se a gente pensa lá a Igreja Católica, óbvio que a Igreja Católica, por mais hierárquica que ela seja, por mais dominância que tenha o Vaticano, os
padres locais, nas dioceses locais, o bispo, eles ainda têm muita margem de manobra, mas tem um fio direcionador, tem algo. O fiel consegue, por exemplo, se o fiel é católico, ele é preocupado com o meio ambiente, lá na paróquia dele, de repente o padre não gosta disso, ele discorda, é negacionista por qualquer motivo, ele pode ir direto num movimento Laudato Si, ele pode acessar uma plataforma do Vaticano, ele pode ler a encíclica do Papa Francisco, ele consegue pular essa resistência local. Para o fiel evangélico isso é muito mais difícil, né? Se o líder local não se engaja nisso, ou se ele dá pouca bola, o que eu vi na prática, eu mostro isso lá na tese com bastante dados, é que, na verdade, a gente dificilmente encontra uma resistência diametralmente oposta, assim, uma resistência aberta, com algum pastor ou alguma liderança local que, de fato, fale, não, eu não quero que fale disso aqui, eu acho que esse assunto não interessa pra gente. Eles vão sempre falar, que legal, muito bom, mas eles não vão tratar como uma prioridade. Então, é um escanteamento. Né? E aí, se esse fiel local evangélico for escanteado, ele tem pouquíssima margem de manobra, percebe? Nessa estrutura organizacional evangélica, não tem muito para onde correr, ele acaba se tornando aquilo que eu chamo do irmão do meio ambiente na igreja. Então, se você chega naquela igreja, pergunta alguma coisa sobre pauta ambiental, você fala, tem um fulaninho aqui que fez biologia e gosta, fala com ele. Então, acaba ficando um negócio marginalizado, que eles não vão rejeitar de forma alguma, porque o brasileiro, em geral, e aqui está incluso o católico, evangélico, a média do brasileiro em relação à valorização da pauta ambiental está entre as maiores do mundo. A gente tem pouquíssima tradução disso no plano prático, no plano da disposição para o sacrifício. Mas enquanto valorização discursiva, a gente está lá, liderança mundial. E aí a gente tem um problema nacional, vamos dizer assim, de falta de estruturas que canalizem essa simpatia difusa, e isso se traduz de forma ainda mais aguda nessas estruturas religiosas. Então, se você quer ser um fiel evangélico e praticar a sua fé ao lado do seu ativismo ecológico, você vai ter pouquíssimo espaço. Hoje, para o fiel católico, ele já tem um pouco, ele não precisa sair da igreja e ir para o Greenpeace. É estratégico também para uma manutenção do público jovem, percebe? Na igreja católica, agora ele não vai ser obrigado mais a conviver com pessoas com concepções diferentes, que talvez até matizem um pouco ali da fé dele. Não, ele está, de certa forma, coberto ali, ele está mais protegido, porque ele consegue manter essa prática, desaguar essa vontade dele de atuar em relação ao meio ambiente num espaço mais protegido religiosamente. Para o evangélico fica mais difícil. E aí, se ele tiver o apoio, mesmo assim, da liderança, vamos pensar numa igreja, tem o irmão do meio ambiente e o pastor daquela igreja também é ligado na pauta ambiental, ainda assim vai ser muito difícil para ele articular algo de impacto, porque daí isso implicaria articular com o pastor da outra igreja do quarteirão. E o pastor, mesmo que seja da mesma denominação, para levar isso para tornar um ministério próprio, autônomo, é muito difícil. São uma série de barreiras que acabam não sendo enfrentadas. Para ganhar escala, é muito mais difícil. Para ganhar escala é muito mais difícil. E aí a gente tem os movimentos interreligiosos, ou mesmo ecumênicos, mesmo movimentos evangélicos, que ali a gente tem aqui no Brasil alguns, por exemplo, o movimento Renovar Nosso Mundo, que é muito focado no segmento evangélico, mas mesmo assim há uma resistência, porque, voltando àquela coisa do mercado que eu estava falando, você, quando tem um produto que é muito próximo de um produto concorrente, você precisa marcar muito mais a sua diferença com ele do que com um produto que está no outro corredor. Percebe? Então, essa disputa que é inerente ao campo religioso, ela é muito mais ferrenha, quanto mais próxima é uma denominação da outra. Então, se você caminhar, eu sempre dou esse exemplo, se você caminhar num quarteirão de uma periferia que hoje em dia está dominada por templos evangélicos, você provavelmente vai achar um templo numa esquina de uma denominação e outro templo na outra esquina de outra denominação. Eles vão ser muito parecidos, as pessoas frequentando eles vão ser parecidas, elas são vizinhas, elas se conhecem, mas numa esquina, o pastor de uma vai estar expulsando o demônio de algum fiel que veio supostamente da outra esquina. Eles vão estar muito mais preocupados em marcar essas diferenças entre uma esquina e outra do que com uma outra religião mais distante do que as que estão disponíveis naquele espaço. Perfeito. Renan, nós chegamos ao final do nosso tempo, infelizmente, mas antes de encerrar, eu queria te perguntar, enquanto pesquisador, né, que
se debruçou sobre esse tema, fez esse recorte aí de mais de 50 anos, né? Na sua avaliação, nós avançamos nesse assunto no âmbito dessa comunidade, né, desse recorte da comunidade cristã no Brasil? Há esperança? Existe? Você vê movimentos aí de unificação de discurso e prática? Como é que você avalia a evolução desse tema dentro das igrejas? Bom, eu ainda tenho um certo otimismo, sim. Não é algo fácil, não é uma pauta que vai ser resolvida a partir só de mudanças de caráter individual. Então, acho que aqui é a veia do sociólogo falando um pouco mais alto, né? Quanto mais entendermos que esse assunto é um tema, é uma pauta coletiva que precisa ser resolvida coletivamente, e a melhor forma de atuar coletivamente é por meio de estruturas políticas, quanto mais isso tiver no horizonte, melhor. Então, por um lado, a gente tem uma expansão enorme, uma consolidação da pauta ambiental como algo do bem, vamos dizer assim, como eu tinha dito nas perguntas anteriores. Muito dificilmente você vai encontrar alguém, mesmo no plano negacionista, tá? Existem grupos negacionistas entre católicos, existem grupos negacionistas entre os evangélicos. Mesmo esses grupos, eles não vão dizer abertamente para você que o cuidado da natureza é algo supérfluo, ou que não interessa ao cristão, ou que é algo do demônio, algo do tipo. Não. A gente tem um consolidado muito forte a ideia de que é algo do bem. Né? O que falta um pouco é uma politização. Né? É a gente entender o quanto isso não só está ligado aos nossos comportamentos cotidianos, mas está ligado à nossa estrutura coletiva de organização. Está ligado à forma como a gente está vivendo hoje em dia enquanto sociedade. Né? Então, não basta só pensar... A Marina Silva tem uma expressão, foi uma das entrevistadas na tese, ela tem uma expressão muito boa para falar disso, que a gente tem um consenso oco em torno da pauta ambiental. Né? É um consenso que ele para na casca, todo mundo se reconhece enquanto alguém que reconhece a si mesmo e aos demais como pessoas que devem se preocupar com o meio ambiente, mas isso tem muita dificuldade de se traduzir no plano prático. Né? Então, quanto mais a gente tiver atores engajados nesse alinhamento da identidade religiosa com uma identidade não só sensível e simpática à causa ambiental, mas atuante para transformações, né, na direção de um meio ambiente mais equilibrado, eu acho que mais perto de uma saída a gente pode estar. Hein? Perfeito. Renan, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa O que Diz a Ciência. Obrigado, foi um prazer falar com vocês. Eu conversei com o sociólogo Renan William dos Santos, autor de um estudo sociológico, como eu falei no começo, que foi premiado como melhor tese de ciências humanas da USP em 2024, que tratou, investigou como lideranças católicas e evangélicas no Brasil incorporaram a pauta ambiental aos seus discursos no período entre 1970 e 2024. Você tem acesso a mais conteúdo sobre isso no portal do Jornal da USP. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia, lembrando que a sua opinião é muito importante para nós. Dúvidas, críticas, sugestões e comentários são sempre muito bem-vindos e podem ser feitos através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos no próximo programa. Um grande abraço e até lá!